Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Acho que essa semana vocês estão tendo uma overdose de Mon Rodrigo, né? Tudo que não apareceu semana passada está aparecendo essa. Perdoem, vou atender só mais uns 10 cultos essa semana, tá bom? Mas tá bom, vamos louvar a Deus essa noite, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Espero que você esteja bem, em segurança, está se cuidando, lavando a mão, mantendo o máximo de distanciamento social que é possível. Juízo que esse trem aí está empinhocando de novo, né, Bruno? Diz que está aumentando e o trem está desandando, turma. Vamos se cuidar, que esse negócio de morrer aí, ó, tô fora. E você? Não quer ficar vivo? Quer ver seus filhos, seus netos? Não quer ver as obras de Deus na tua vida? Tem que ficar vivo. Se morresse agora e fosse para o céu, era bom. Mas Cristo não voltou ainda, então vamos ficando por aqui, dando glória a Deus, servindo o Senhor. E se Ele vier de hoje para amanhã, na certeza da salvação, a gente sobe com Ele, né? Então vamos começar o santo culto, louvando a Deus com o cântico 53, sugerido pelo irmão Bruno. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar o hino 103, 103.
Deus. Vamos cantar para a oração o hino 374, 374. Glória a Deus. Prezada Irmandade, nós vamos orar a Deus agora. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração do povo de Deus, que tem feito menção aqui na live para nós. Também vamos orar pelo Pedro, o netinho da irmã Miriam, que é da Obra da Piedade aqui do Alphaville, que passou no dia de ontem por uma cirurgia meio às pressas na cabeça. Eu até me equivoquei. Eu vi um videozinho dele falando com a avó ontem, já graças a Deus acordado da anestesia. Ele deve ter uns 6 aninhos, já fala bem, já é mocinho já. Ele estava tendo tremores nas mãos, se queixando de dores de cabeça, algumas vezes com vômitos, e fazendo uma ressonância foi encontrado um tumor de 3 centímetros na cabecinha dele, mais ou menos aqui assim, pelo que eu vi ontem, ou é do outro lado, não me lembro. E teve que passar às pressas a cirurgia para diminuir a pressão contra o cérebro. Colheram líquido do tumor e acreditam que até amanhã ou depois terão um diagnóstico fechado para decidir se opera, se cuida com outro tipo de tratamento. Então a família fica muito aflita, não é sem motivo. Vamos orar por eles, pelo Gabriel, que é o paizinho dele, pela Pati, que é a mãe, e toda a família que está em oração. Tenho certeza que Deus vai fazer uma bonita obra e nós vamos glorificar a Deus também por isso. Continuamos em oração pelo meu tio, que é encarregado de orquestra da CCB lá em Caraguá, teve que ser entubado novamente,
piorou seu estado de saúde, já não tem mais a Covid, mas ficam as sequelas. O pulmão está bem frágilzinho e o médico ainda disse que uma segunda intubação era tudo o que eles não queriam, porque uma já é ruim, os irmãos imaginam duas. Mas, pela boa mão de Deus, ontem já diminuíram a incidência da máquina no pulmão, acho que é assim que fala. Ele já tá meio a meio, metade máquina, metade ele. Então, já vimos uma melhora, para a glória de Deus. Teve um pouquinho de febre, que já foi controlada, pressão boa, os rins estão funcionando, que é uma parte importante, que o Covid atinge bastante. Enfim, mas isso é ele, dentre tantos outros, que nós sabemos que estão enfrentando não só essa enfermidade, mas tantas outras. Vamos orar, pedir a Deus que ponha a sua mão santa e ajude essas pessoas, esses nossos irmãos que estão passando por esses dias de dificuldade, de aflição. Uma coisa tenho certeza, poderoso é o Senhor para fazer uma grande obra, e nós vamos ter nos nossos lábios toda a irmandade, a nossa nação, se Deus quiser, vai cantar a vitória, no nome de Jesus. Vamos buscar a Deus em santa oração. Amém. Grande Deus maravilhoso, glória a Jesus, aleluia. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus, estamos diante da tua presença ajoelhados, em santa oração, agradecendo sempre, infinitamente agradecendo a Deus, pelo dom da vida eterna, pela graça de Jesus que foi revelada a nós, chegou até os nossos corações, até a nossa família, a nossa casa. E nós fomos tocados por esse grande amor de Deus e sentimos cotidianamente, diariamente, os cuidados do Senhor para com as nossas vidas. Glória a Deus, glória a Jesus sempre. Ó Pai de amor e de bondade, encontramo-nos em santa oração para elevar a Deus as nossas preces, as nossas intenções e pensamentos, pedindo ao Senhor que não se esqueça de nós jamais e que não tire de sobre nós os teus olhos santos de misericórdia, mas que venhas, ó Deus, nos ajudar, nos libertar, fazer com que a nossa vida seja também um testemunho da graça de Jesus, e que nós, durante toda a nossa vida, possamos, Senhor, confessar ao mundo, confessar ao céu também, o quanto nós amamos o nosso Deus. Toma nas tuas mãos todos os pedidos de oração que foram feitos essa noite, o Pedrinho, a família dele, essa criança que está se recuperando dessa cirurgia, o irmão Wilson lá em Caraguá, e tantos outros, Senhor, que pedem as nossas orações. Aquele casal jovem que ontem entrou em contato comigo pedindo oração antes do culto aqui das 20 horas. Também, Senhor, ela está entubada, o Marcel e a sua esposa, salvo engano, a Adriana. Ó Deus, toma nas tuas mãos por amor do teu nome e vem fazer, Senhor, a tua obra, libertando, curando, e o teu nome será glorificado, ó Deus. Toma nas tuas mãos toda a nossa irmandade, que acompanha o santo culto das suas casas, do trabalho, do transporte. Guarda-nos, Senhor, a todos, debaixo das tuas asas de misericórdia. Apresentamos a Deus também a vida do irmão Jean, nosso irmão ancião ali da Vila Carrão, que hoje está fazendo aniversário. Ajuda o teu servo, dá a ele muitos anos de vida junto da Lu, das crianças e da nossa irmandade que tanto ama, Senhor. Que ele possa sempre ter aquele espírito paciencioso, de amor, de graça de Deus sobre a sua vida. E onde o teu servo passar, esteja o Senhor junto com ele também, por amor do teu nome. Abençoa a tua obra na terra. Toma minha vida nas tuas mãos, minha família, o Bruno, a Lu, o Enzo, todos nós, o Amir, a Ju, todos nós, os nossos filhos, entregamos todos nas tuas mãos, ó Deus, pois precisamos muito, muito de ti. E se tu nos deixar, Senhor, estaremos peregrinos, errantes pelo mundo, mas tu és a direção da nossa vida. Enquanto o Senhor for a luz que alumia o nosso caminho, nós temos no nosso coração a certeza da salvação. Fala conosco essa noite através da tua palavra, nos ensina, nos ajuda e que em tudo o teu nome possa ser glorificado, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos e damos gratidão a Deus por elas, por Jesus nosso Senhor, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar
o hino 442, 442. Senhor.
Glória a Deus. O casal que eu fiz menção aqui na oração é a Adriana Valdemarim e o esposo Marcel. A Adriana está internada com 70% do pulmão comprometido pela Covid, está entubada. E o esposo está com 25% de comprometimento, está em casa. Eles pedem as nossas orações, como fizemos ainda agora. Cultos presenciais, domingo às 10 e às 18h30, aqui na Igreja do Alphaville, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas e sábado às 10 da manhã, culto das irmãs. E toda segunda-feira, às 19 horas, tem reunião de oração. Os cultos online, de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde e às 8 da noite, sábados às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite, domingo às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30 horas. Aula de música presencial aqui no Alphaville, todos os domingos às 8 horas da manhã. Mesa do Amor, para que a Irmandade traga alimentos não perecíveis para atendimento dos necessitados, onde os irmãos e as irmãs da Obra da Piedade montam kit, cesta básica de atendimento, para ir até onde a nossa Irmandade está, onde tem necessidade. Chega lá também através da tua doação, do teu carinho, essa bênção na vida das pessoas. A Irmandade não pode esquecer disso. A igreja que não atende o pobre, que não compartilha, não está cumprindo o Evangelho do Senhor Jesus. Não adianta orar, não adianta pregar, se não cuidar do próximo, se não amar o próximo, não tem caridade, e sem caridade ninguém vê a Deus. Não esqueçam disso, isso é muito importante. Não só aqui na CCA do Alphaville, como nas outras igrejas da CCA, região de Sorocaba, região metropolitana de São Paulo, e em outras denominações, seja elas quais forem. Fale com o teu pastor, fale com o grupo aí de liderança da tua igreja, fala, vamos montar aqui kit, cesta básica, vai trazendo alimento não perecível, sempre haverá alguém que está precisando. Às vezes você diz, mas na minha igreja ninguém está precisando. Aqui do Alphaville no mês passado, por exemplo, 100% dos atendimentos que foram feitos, nenhum deles foi daqui do Alphaville, para a Irmandade do Alphaville. Foi tudo para fora. Não interessa para quem. Interessa que chegue o provimento na mesa daquele que está precisando. Para você que quer comprar os materiais do Fundo Bíblico, Inário, Bíblia, Véu e outros materiais diversos, você deve acessar o site loja.ccacristã.org.br. loja.ccacristã.org.br. E para você que quer o nosso aplicativo, que nele já tem o Inário baixado, virtual, agora nós vamos começar a inserir as melodias dos hinos. Você nem precisa do Inário físico aqui na igreja, com o seu próprio smartphone, você já consegue cantar os hinos e também através da live. CCA Cristã Apostólica, no Google Play ou na Apple Store, para quem tem celular iOS, o iPhone. Tá bom, irmãos? Então são esses os avisos. No dia 6 de junho, teremos o nosso ensaio de música para toda a orquestra às 16 horas. Estão todos convidados para estarem aqui junto de nós, louvando o Senhor, tocando o seu instrumento, glorificando a Deus, porque isso é bom, faz bem para todos nós. Vamos louvar a Deus com o cântico 324, para nós ouvirmos a palavra. 324.
Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Muito bem, irmãos, graças a Deus estamos avançando em vários projetos da igreja, como vocês sabem, e eu não vou falar muito, vou falar só todo o culto que Deus me der de atender, porque eu sei quanto custa manter a CCA funcionando. Hoje, praticamente o custo da administração toda da CCA sai daqui da congregação do Alphaville, que é a central das nossas igrejas, e a gente sabe que tem sido bastante difícil. Mas que o Senhor nos tem ajudado. Estou reclamando não, estou agradecendo a Deus e justificando também o motivo de falarmos sempre com a Irmandade sobre essas necessidades. Então o Bruno vai pôr para a gente aí o banner com os dados da conta, da CCA. Você que tem desejo de ofertar, de dar seu dízimo, de contribuir, nos ajudar de alguma forma para que a obra continue. Estamos com essa construção de Sorocaba, a reforma do bairro do Limão. Hoje chegaram os pisos da igreja do bairro do Limão, ficou R$ 9.300, os pisos externos e azulejos dos banheiros dos irmãos, das irmãs, vai ficar bem bonita, vocês vão ver que bacana que vai ficar a nossa igreja, mas tudo isso tem um custo que não é pequeno. Então, as ofertas são recebidas no Banco Bradesco, na agência 1382, a conta corrente é 037 5530, dígito 4. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. E para você que usa o Pix, que é uma grande facilidade, pode fazer em qualquer momento, aparentemente ainda não tem custo, né, ainda é de graça. A nossa chave é o e-mail aqui da igreja, que é alphaville@ccacristã.org.br. alphaville@ccacristã.org.br. Vamos ficar muito gratos pelo que Deus preparar aí no seu coração. O Bruno vai voltar aqui com a câmera, fazer uma oração agradecendo as ofertas para a gente ir para a palavra. Eterno e soberano Deus, te damos graça pelas ofertas do teu povo e te pedimos que abençoe a vida de cada um com muitas e muitas bênçãos do céu. Que seja acrescentado, Senhor, 100 vezes tanto aqui e por fim que recebamos a coroa da vida eterna. Faz com que o teu povo sempre compreenda e continue ajudando para que a tua obra vá avançando, alcançando vidas para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, no versículo 38. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38. O Brunão vai pôr aí o título, aliás, o capítulo e o versículo para vocês, e o livro. Tá ok, né? A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim,
Tiraram para comer os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homens de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. É um ditado aí no mundo, Brunão, que diz o seguinte: nada é tão ruim que não possa piorar. Quem leu com atenção, aqui é tão curtinho, né? São 4 versículos, mas uns versículos mais gordinhos, uns versículos grandes. O povo estava passando fome. E daquilo que tinha em volta deles, eles foram colher uns pés de mato, qualquer coisa lá, para fazer um caldo, um cozido, que não, são ervas, né? Folhas, não tinha proteína suficiente para sustentar aquelas pessoas, mas era melhor do que passar fome. E alguém super bem intencionado, pelo menos esperamos que sim. No fim das contas, irmão, o coração de cada um está na mão de Deus. É Deus quem sabe. Foi proposital esse envenenamento? Foi desproposital? O que indica, pela reação dos demais, ninguém quis matar o rapaz. Eu acho que eles compreenderam que ele tinha boa intenção, até porque ficou escrito aqui que ele não conhecia as ervas que pegou. Então, ele não deve ter tido intenção de fazer esse mal. Entretanto, fez. Com intenção ou sem intenção, ele colocou naquele caldo, naquela comida que estava sendo feita, uma planta que devia ter nela algum veneno, tem aquelas plantas que soltam leite, uma seiva, uma cica ou coisa parecida, que era venenosa. Quando provaram, quando começaram a comer daquela comida, alguém gritou: nossa, tem veneno aí. Eles usavam outra expressão, dizendo: a morte na panela. Está envenenada a comida. Então os irmãos vejam aqui 2 panoramas. O cenário daquele que não está alinhado com Deus, que foi esse que gritou: tem morte na panela, e faz aquele escarcéu, aquele levante. E o cenário daquele que vê o problema, sabe da gravidade que ele tem, mas está no Senhor. Glória a Deus nas alturas. Que era Eliseu. Ele viu, ele sabia da gravidade, sabia que aquilo matava. Ora, eles conheciam, mas ele estava no Senhor. Ele estava ali mandado pelo Senhor. E no final das contas, conhecendo o trabalhar do nosso Deus como nós conhecemos, nós não podemos chegar em outra conclusão, senão a de que Deus permitiu isso para mostrar ao povo o tamanho do seu poder, para mostrar ao povo, para mostrar àqueles que estavam sendo evangelizados, aqueles que estavam recebendo o prenúncio da graça de Deus, isso evidentemente foi no Velho Testamento, antes da vinda de Cristo, mas não esperaram também a vinda de Cristo para falar da salvação e da vida eterna. Os profetas, os grandes homens de Deus, Moisés, já eram, irmãos, aqueles que precediam a Cristo. Eliseu também foi um deles. E eles então, com isso, passaram essa mensagem, nesse momento aqui específico, dizendo: olha, pode ter veneno, bendito seja o Senhor, pode ter ameaça de morte, pode ter perseguição, pode ter calúnia, mas aquele que está com Deus, irmão, não sai da linha, não sai da paz, não sai da fé, não sai da graça, não perde a confiança. Então hoje a pergunta de Deus não é o que você está sentindo, é em quem você está amparado, a que você está se relacionando, ou em quem, ou com quem. Você está dando ouvidos ao teu medo, ou você está dando ouvido à fé que foi implantada no teu coração? Você está vendo as circunstâncias adversas que estão à tua volta, ou está lembrando-se da palavra de Deus? Você pode tomar o caldo, que é o teu desespero, envenenado, ou você pode pegar da farinha, que é a panela que tira o veneno do caldo. O que quer dizer isso? Todos beberam o caldo que tinha veneno, mas não se envenenaram. O que Deus quer te dizer? Você vai beber esse cálice da tua prova, mas essa palavra é a farinha que não te deixará envenenar-se. Bendito seja o Senhor, irmão.
Então a Irmandade entende a necessidade de estar ligado em Deus. Os irmãos já nos ouviram pregar aqui infinitas vezes que Deus não diminui a prova, Deus aumenta a fé, irmãos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Filho de Deus, tenha a tua fé aumentada pela palavra, e o caldo que você tem que beber, seja ele a prova, como a família da irmã Miriam, lá do irmão Jorge, estão tomando esse caldo, esse cálice difícil, amargo, com essa enfermidade do Pedro. Aleluia, o nome do Senhor, a nossa família, com a enfermidade do irmão Wilson, e tantos outros irmãos, tantos outros, Adriano e o Marcel, tantos outros que não saberíamos enumerar, mas se todo esse povo, se toda essa irmandade que está ouvindo essa palavra, bendito seja Deus nas alturas, pegar dessa farinha e colocar nesse caldo, o veneno vai sair, irmão. Então o caldo que tinha ali uma propositura de matar, de morte, serviu de sustento. Glória ao nome do Senhor. É só nós nos lembrarmos de Paulo em Malta, quando foi apanhar uns cavacos de lenha para fazer fogo e uma cobra grudou na sua mão, uma cobra de veneno mortal, com a cobra, a palavra fala bicha, com a bicha pendurada na mão, a cobra pendurada, Brunão. Ele foi na chama do fogo e o fogo queimou ela, ela largou e ele ficou como se não tivesse acontecido nada. E todos os que viram estavam só esperando, já que ele cai. Porque quando morde ali um pouquinho, aí não tinha nada. Irmão, o plano do adversário é morte, é destruição, é desolação, é desgraça, é choro. Aleluia. Mas essa palavra vem te dizer, é vida. Glória a Deus nas alturas, é alegria, é contentamento, é realização pessoal, é proximidade com Deus, é paz, irmão. Receba a paz de Deus no teu coração. Acrescenta dessa farinha, que é a santa e bendita palavra de Deus, na amargura do teu caldo envenenado, na tristeza que há no teu coração, na decepção que há na tua vida, nas desilusões que você tem passado ou que você tem provocado em alguém. Às vezes as pessoas esperam mais de nós do que nós podemos oferecer, é uma deficiência ou é um limite. Todos nós temos um limite, mas a palavra é tão abrangente, ela é tão santa, ela é tão maravilhosa, que ela entra em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os sentidos possíveis da nossa vida. Ela entra no nosso relacionamento com a família, ela entra na vida sentimental, ela entra na vida financeira. Essa palavra vai, irmãos, tirando todo esse veneno, tirando toda essa contaminação. Os irmãos sabem que quando há derramamento de óleo ou de combustível na estrada, quando um caminhão-tanque tomba, ou enfim, ou um carro qualquer, a primeira coisa que eles fazem qual é? Põe serragem. Ou põe um pó, ou põe alguma coisa que absorva aquele mal, que absorva aquele líquido e que ele não provoque um dano maior. É diferente um carro passar em cima de óleo puro e passar em cima da serragem, ela dá atrito, ela dá mais tração e o carro não derrapa. Olha, irmão, o que a palavra quer fazer hoje, ela quer colocar na tua vida segurança de Deus. Ela quer colocar na tua vida a paz de Deus. A palavra de Deus quer colocar em você essa segurança de que você está caminhando rumo a Jerusalém celestial. Entretanto, nesses percursos, o Brunão sai daqui, às vezes vem de moto, às vezes vem de carro, vai lá para São Roque, onde ele mora. Tem lombada, tem semáforo, tem polícia no caminho, misericórdia. Tem ladrão, ele não sabe por quantos ladrão ele já passou e Deus guardou, ele não sabe. Tem chuva, quando ele está de moto é ruim, quando está de carro é ruim também. Um monte de percurso, no percurso, um monte de obstáculos. Eu moro bem mais perto que ele, mas passo por um monte de coisa. Também passo por lombada, também passo por guarda, também passo por semáforos, por acidente. Esse dia mesmo tinha um carro virado na rua da minha casa, que eu não sei como ele conseguiu virar numa rua daquele tamanho. Podia ser eu. E a jornada do crente é assim, tem obstáculos, irmão. Não se engane. Sabe por que tem obstáculo? Porque se você correr demais, você se mata. Se você correr demais na rodovia, você perde o controle do carro, derrapa, mata e mata os outros. A prova é um freio que Deus dá a nós. Estou te parando nessa prova,
É você lembrar que eu sou quem coordena a tua vida. Vai devagar, calma. Deus nunca pediu para ninguém correr e nem para parar. O conselho da palavra sempre foi: marche. Marcha não é corrida. Marcha é um passo firme, constante e ininterrupto. Marchando, continuando, seguindo. Bendito seja Deus nas alturas. Aleluia, Senhor. Eu sinto, meu irmão, animado pela palavra de Deus. Sinto que Deus está colocando no meu coração também, irmão, que eu seja mais destemido, que eu seja mais corajoso para as coisas de Deus. Ainda essa semana falei: meu Deus, precisa acabar o livro e não tem tempo. Semana de prova, ainda reclamei com o Bruno hoje. Levei, irmão Bruno, uma lambada na prova de direito penal, vou ter que fazer outra. Mas vou fazer o quê? Tem que continuar, não dá para parar. Peguei minha agendinha, até postei para vocês na rede social, comecei a escrever de novo. Deus tem dado força, está caminhando, tem hora que a mão dói na madrugada, mas a gente tem que ter coragem de seguir com os nossos planos. O ruim, irmão, não é fazer uma coisa só e terminar ela. Irmão, fez tão pouquinho, irmão, fez só isso aqui para a obra. Não, irmão, o ruim é começar um monte de coisa e não terminar nenhuma. Faça uma, mas faça bem feito. Esse moço tinha boa intenção, irmão, mas saiu errado. Por isso que Salomão escreveu lá nos Provérbios: do homem são as preparações do coração, mas vem do Senhor a resposta da boca. Irmão, não se preocupe se as pessoas não entenderem as suas boas intenções nas suas ações. Essa palavra hoje está te garantindo que se alguma coisa, ainda que com boa intenção, deu uma desviada, deu uma descambiada, não está muito bom do jeito que você gostaria que estivesse, eis aqui a farinha, irmão. Eis aqui o bálsamo. Eis aqui a palavra que endireita todo o caminho. Bendito seja Deus. Aleluia, Senhor. A palavra que põe as coisas no lugar. Não se preocupa. Não se preocupa. Para Deus, entre nós e Deus, entre a terra e o céu, as nossas ações que são endereçadas sempre a Deus. O que Paulo dizia? Tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Entre nós e o céu, o divino, há um filtro chamado misericórdia. Nada chega direto a Deus da maneira que sai. Ele passa por esse filtro de misericórdia, vê alguma falhinha, fala: vamos limpar. Vê alguma coisa que saiu errada, uma palavra mal falada, uma ação mal feita, a misericórdia filtra. Como a água, o filtro da sua casa filtra a água que você toma. Não é, irmão? O filtra o café que você passa para tomar. Fica o pó e sai o líquido purinho, que é a essência daquele pó. Assim chega a Deus as nossas ações. Diante de Deus apresentam-se os nossos louvores. Alamaia, Jesus. Pode ter irmãos, bendito seja o Senhor, um músico, um organista, um servo de Deus que atende a obra, dizendo: irmão Rodrigo, poxa vida, irmão, eu tenho tanta dificuldade para atender o culto, eu tenho dificuldade de leitura, eu tenho dificuldade, irmão, de pregar a palavra, eu sou tímido, sou acanhado. Irmãos, eu fico preocupado. Irmão, eu não tenho uma destreza nas mãos para tocar meu instrumento, eu não tenho uma destreza nos dedos, irmão, para tocar o órgão. Irmão, irmã, hoje Deus está te mandando a palavra e te diz: estou tão feliz, o teu louvor tem sido tão bom, tão agradável, porque ele não sai do teu instrumento, ele não sai dos teus lábios somente, ele sai do teu coração. Glória, glória a Deus. O céu, irmãos, é incontaminado, o céu é puro e não aceita mistura. Por que que nós batemos e bateremos até o fim e vamos refutar até o fim da nossa existência que a Bíblia é a infalível palavra de Deus? Ela não contém a palavra, ela é a palavra. É a personificação da vontade de Deus escrita, impressa, declarada a toda a humanidade. O que contém outras coisas mais, mas a Bíblia é a palavra. Por isso que você não contém a graça de Deus. A graça de Deus não contém só o amor, ela é a personificação do amor na vida daquele que crê em Jesus nosso Senhor. A nossa passagem aqui na terra, amados irmãos, é uma passagem por um filtro também de purificação, de melhoramento, de elevação espiritual. Nessa busca da perfeição, da santidade que se alcança estando em Jesus nosso Senhor. E até o momento da nossa partida, sempre haverá tempo de arrependimento, sempre haverá tempo
de melhora, de purificação, de perdão e de recomeço para aquele que quiser. Depois da morte, aí o assunto já está encerrado. Tanto que a palavra diz, na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? Mas o Senhor está mandando essa palavra dizendo, não para de tentar. Não para de insistir naquilo que você quer fazer de bom. Abstenha-se do mal. Rejeita o mal, afasta-te do mal e daqueles que te levam ao mal. Mas as coisas de Deus, continua. Quando minha mãe dava aula de música, Brunão, tinha uma irmã que naquele tempo, agora eu nem sei como é que é, aqui na CCA também não sei como é que eu não perguntei para a examinadora. Mas no tempo da mamãe que ela dava aula, que é do tempo de andar para frente, as organistas faziam um teste chamado meia hora. As organistas que estão assistindo aí sabem. Que elas tinham que aprender 50 hinos e ficava tocando aqueles hinos lentinho antes do começo do culto. Tinha um teste de meia hora, acho que agora já tiraram. E antes disso, o encarregado local, na localidade, na congregação onde ela se congregava, numa altura do tempo, ela entrava para fazer teste de meia hora. Para tocar no ensaio. Entrava para tocar só nos ensaios mensais. E tinha uma aluna dessa da minha mãe, que ela tocava nos ensaios e fazia 29 anos. 29 anos. Só tocando nos ensaios, não saía daquilo. Não, parecia não ter aptidão para música, era difícil até entender o que ela tocava nos ensaios. Mas ela saía numa alegria, tá ficando bom, né, irmã Carmen? Minha mãe dizia, tá ficando bom, glória a Deus. Tá lá tentando, não sei se ela vai ficar mais 29, não sei nem se já não morreu, mas tá lá tentando. E para Deus tá tudo certo, irmão. Às vezes a gente dizia, por que essa irmã não larga a mão, gente? 29 anos, mas para ela, não, Deus, estou aqui, eu não faço para ninguém, faço para o Senhor. Glória a Deus. Talvez Deus não tivesse o plano dela ser uma examinadora, uma exímia organista, mas através da história dela está sendo pregada essa palavra sobre uma história de resiliência, de dedicação e de amor àquilo que se propôs a fazer. Já teve resultado, já valeu os 29 anos. Irmão, irmã, busca de Deus que essa palavra entre no teu coração. E o Senhor te diz essa noite, eu estou tirando a morte da panela. Eu estou tirando esse espírito de morte da tua vida. Eu estou tirando esse veneno que te deram para beber. Eles te verão beber, mas não te verão envenenado. Eles te verão comer, mas não te verão envenenado também, nem em você, irmã. Bendito seja o Senhor. E não entenderão. Certamente o diabo pôs aquela víbora no meio dos cavacos de lenha para matar o apóstolo São Paulo. E quando o adversário viu a cobra queimando no fogo e ele bem, falou, mas não entendo. Era para ele ter morrido? Compreende isso, irmão? Quem te ver amanhã ou depois, mas não estou entendendo. É como se alguém tivesse te dado um tiro no peito e no outro dia te ver andando pela rua. Mas como pode? Fui eu quem atirou, eu vi. Em nome de Jesus Cristo, receba a vida pela palavra de Deus. Receba a vida na tua casa pela palavra de Deus. E veja bem os caminhos que você tem tomado, aonde eles estão te levando. E o Senhor te diz, hoje tu vens a mim, porque tu estás aflito, com aflição de espírito, angustiado, não tem problema. Quanto mais quebrantado o coração, mais fácil de Deus converter. Receba no nome do Senhor Jesus a virtude desta santa palavra. Receba em nome do Senhor Jesus essa farinha excelente que vem do céu para a tua vida. Senhor está tirando o veneno, Senhor está tirando a feitiçaria, Senhor está tirando o desânimo, Senhor está tirando as coisas ruins da tua vida, porque a palavra vem para te dizer essa noite, é vida, não é morte, é vitória, não é derrota. Glória ao nome santo do Senhor. Todos viram, todos compreenderam muito bem o espírito que estava em Eliseu, assim como quando ele tornou as águas amargas doce. Bendito seja o nome santo do Senhor, quando ele despejou uma salva de sal sobre aquela água que era amargosa. Deus está despejando alguma coisa nova, derramando alguma coisa maravilhosa sobre a tua vida, que está tirando a amargura, que está tirando o veneno, que está tirando a angústia do teu coração. Alguma coisa
que só vem do coração de Deus para o homem que nele crê, para a mulher que nele crê. E o Senhor te diz, hoje tem uma ligação do céu aqui na terra. Glória a Jesus! Tem uma ligação do trono de Deus sobre a tua cabeça, sobre a tua alma. Receba em nome de Jesus esse antídoto. Receba em nome de Jesus essa vitamina do céu para a tua vida. E aquele que te viu chorar, amanhã estará em confusão, sem entender por que você está sorrindo. E o Senhor te diz, porque eu amo a tua alma. Ainda essa semana Deus mandou a palavra sobre Noé, não foi, Brunão? A palavra sobre Noé. E quando as águas baixaram e eles viram o firmamento, que a arca estava se repousando já sobre o Monte Ararate, eles viram um arco-íris com as 7 cores. E aquele foi um concerto de Deus, um sinal de Deus, de que não mais mandaria o dilúvio sobre a terra. 7 cores, 7 espíritos, 7 igrejas. Bendito seja o Senhor, 7 notas musicais, 7 dias na semana. Bendito seja o Senhor, a tua vida é feita de sinais. E essa palavra vem com um sinal de Deus para a tua alma. Um sinal entre você e Deus. Um sinal para você particularmente, que você está sentindo ferver no teu coração, irmãos. A glória de Deus está sendo derramada por essa palavra. E a igreja de Deus está temendo e tremendo com a presença de Deus. O Senhor te diz, não te espante, não desanime, não tenha medo, não tenha preocupação. A morte da panela já foi tirada. E este sinal te será por concerto eterno, de que é contigo que o Senhor está falando. Deus seja louvado. Amém. Oremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amado Pai Celestial, por Jesus nosso Senhor, ajoelhamo-nos aos teus pés para agradecer pelo culto que tu nos tem preparado, por todas as coisas boas e maravilhosas que ouvimos, os ensinamentos, os louvores dos hinos, a oração que tu deste ao teu servo. Te damos graça por tudo isso, porque sabemos que é a mão do Senhor trabalhando em nosso favor. Agradecemos muito mais pela tua palavra, que veio tirando as dúvidas, veio visitando os nossos corações com a tua presença. Tua palavra é lâmpada para os nossos caminhos, luz para os nossos pés. E nós cremos que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Dá-nos mais um hino e ajuda-nos a ter uma noite de descanso em paz diante da tua presença. Em nome de Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos nos despedir com o cântico 82. 82.
me passou de avisar a Irmandade, no sábado, depois de amanhã, às 19h30, nós estaremos congregados na igreja da Vila Carrão, aqui na Zona Leste de São Paulo, na rua Otávio Vasco do Nascimento, número 390. Se tiver dúvida, chama aqui nesse WhatsApp que está na tela, que a gente passa o link com o Google Maps ou o Waze para vocês estarem lá, tá bom? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e a palavra estejam em nossos corações. Amém.